Boa noite, pessoal. Aqui é Denise Figueiredo. Eu sou instrutora e consultora de Brain Gym, ginástica cerebral, e estamos aí hoje fazendo uma live junto com a Kessia Carvalho. Oi, Kessia, acabei de ver você aqui. Deixa eu só... Ótimo. Vamos lá? E hoje, gente, nós vamos falar sobre na inclusão na educação, né? Dentro da escola. Oi, Kessia, tá boa? Oi, Denise, tudo bem? Tudo jóia. Não sei se a Andréia vai se juntar a nós, mas se ela se juntar a nós, a gente traz ela para cá. Bem, gente, eu vou pedir a Kessia para se apresentar. Eu já me apresentei aqui. Kessia, se apresente aí, por favor. Bom, meu nome é Kessia Carvalho, eu sou educadora, sou também terapeuta complementar e agora sou parceira da Denise e de outros colegas nessa expansão do Brain Gym, nesse movimento Brain Gym aqui no Brasil. Isso. Então, a Kessia, gente, é uma das participantes da comunidade Brain Gym Brasil. E o que é essa comunidade? Essa comunidade é basicamente, né, formada pelas pessoas, são terapeutas, administradores, pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogos, administradores de empresa, tem gente de todas as áreas, tem pais também, professores, né? Supervisores educacionais, desportistas, tem gente que vem porque é concurseiro, está fazendo aí vestibular. Ei, Andréia. Aí chegou, Denise. Deixa eu ver se ela quer se juntar a nós. E aí, a Andréia, que vai se juntar a nós aqui, é a nossa parceira também no Brain Gym Brasil, que é, então, a comunidade de pessoas que estão interessadas na formação e no uso do Brain Gym, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. E o Brain Gym, a comunidade começou a se formar quando a gente trouxe para o Brasil, e é em português, em novembro. Andréia, boa noite. Ei, boa noite. Tá boa? Andréia, se apresenta aí para as pessoas. Eu estou chegando aqui numa atividade na escola dos meus filhos. Então, eu sou a Andréia, facilitadora do Brain Gym, da ginástica cerebral. Né? E o assunto de hoje é bem interessante, que na minha atividade que eu fiz com as crianças, teve um menino que ficou muito bem depois de fazer exercícios do Brain Gym, por questão de troca de letra, de falta de atenção, de foco, de participação em aula. Então, exemplos mil a gente tem, né, gente? É isso. Então, o tema que a gente escolheu para hoje é um tema que tem chegado muito para a gente, que é falar como é que o Brain Gym pode apoiar adultos e crianças, né? Desde o professor, o supervisor, administrador escolar, e a criança no desempenho satisfatório, alinhado com a capacidade cognitiva que o indivíduo tem dentro da sala de aula. Então, a gente está trazendo especialmente o tema da desortografia, que fala no português, e da desgrafia. Isso. Desortografia e desgrafia, né? Então, assim, na verdade, o Brain Gym, ele, que é a tradução do português seria ginástica cerebral. E o que é o Brain Gym, né? É um programa que está dentro de um currículo chamado Cinesiologia Educacional, que é o uso da cinesiologia, que é a ciência do movimento aplicada à educação. Então, ao invés de focar no desenvolvimento cognitivo para melhorar o desempenho na escola, a gente foca no uso de movimentos que foram desenhados para promover a organização do cérebro e do corpo de forma que a gente possa acessar as habilidades físicas que são necessárias para o desempenho do aprender em todas as áreas de vida, independente da idade, independente dos desafios ou da capacidade de desempenho do indivíduo. Então, o que a gente vê é que o Brain Gym, quando ele vem para a escola, na verdade, ele vem responder uma coisa muito interessante, que é o quê? Como é que a gente pode fazer para alinhar o potencial de um professor de ensinar numa sala de aula que é cheio de alunos com todo tipo de desafio, principalmente no momento atual, pós-pandêmico, e que as pessoas agora estão tendo que reaprender como conviver socialmente, né? Tem muitos desafios que a gente enfrenta. E para a criança,
que ficou muito tempo numa estrutura ou numa falta de estrutura, como era típico, eles já tinham dificuldades muitas vezes antes. Mesmo a criança que desempenha bem na escola, a gente tem que lembrar que nem sempre ele se sente confiante e tem prazer no aprendizado, porque muitas vezes essa criança, mesmo tendo inteligência e desempenho satisfatório ou acima da média, ele pode estar vivendo de uma forma estressada. Então, o aprendizado se torna muito estressado. Você vê, por exemplo, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho como instrutora e consultora de Brain Gym nos Estados Unidos. Atualmente, eu estou passando um tempo aqui no Brasil e o objetivo é de estar expandindo a comunidade Brain Gym Brasil, especialmente para levar para dentro do sistema educacional brasileiro. Porque, como terapeuta ocupacional, trabalhei nos Estados Unidos, dentro do sistema escolar, eu vi o valor do trabalho dentro das escolas. E uma coisa muito interessante que a gente vê é que o Brain Gym ele vem para trazer para a gente, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão da desortografia e disgrafia, não se preocupa não, nós vamos chegar lá. Mas na minha experiência, o que eu vi muito é o quê? Que a gente tem um sistema muito caro de ensino especial, que é para poder dar atenção às crianças que estão ficando para trás. Ou que estão passando, mas estão passando empurradas. Elas estão cheias de compensação. Então, é um sistema educacional que nós estamos vendo, na verdade, desafiante para o ser humano. Porque nós temos um sistema educacional que está formando muitas pessoas extremamente estressadas e cansadas com o processo de aprender. E muitas motivadas, inclusive, né? Não, e muitas vezes, mesmo aprendendo muito bem e tendo a informação, muitas vezes não tem a formação acadêmica, mas não tem a autossatisfação, a realização no convívio social ou no desempenho, na percepção do alinhamento da autossatisfação com o desempenho que faz, porque foi tão estressante, é tão estressante. Então, a gente colocou muita ênfase em quantidade de coisas para fazer. Nosso sistema educacional, ele é cheio de coisas. Muito e, na verdade, conteudista. E a pergunta que fica é, aonde que nós estamos levando os nossos aprendizes, tanto infantis quanto adultos em universidades? O que nós estamos criando? Que seres humanos que a gente está criando com a educação, com o sistema educacional que a gente tem? Então, o Brain Gym vem trazer para a gente essa oportunidade, principalmente no Brasil. Olha bem, nos Estados Unidos, gente, a gente tem um sistema educacional que é ímpar em termos de investimento financeiro, humano, recursos de todos os tipos na educação especial. E o peso desse gasto, a gente está vendo, eu ia para dentro da sala de aula, porque a gente tinha inclusão, né? E a gente fazia o trabalho na sala de aula e dava para ver que as outras crianças que não estavam em terapia era porque os pais não tinham pedido, porque estava muito criança na sala de aula que não tinha sido identificado ainda, porque os pais, às vezes, não tinham capacidade de perceber que o filho estava atrasado e que o filho tinha potencial que poderia ser absorvido, mas que o sistema educacional não estava dando para ele o respaldo para ele desenvolver como ele tem um potencial. Então, você via muita criança, por exemplo, que quando conversa, você vê que tem um ser ali super inteligente. Mas quando vai escrever, ou a caligrafia é super primária, infantil, principalmente com o uso do computador, a gente vê muito a escrita que é sem qualidade. Quantas vezes a gente brinca, né, e fala, nossa, para ser médico você tem que ter caligrafia ruim, né? Ou seja, até uma brincadeira aí, né? O médico hoje em dia é uma profissão que usa muito da dicção, né? Eles ditam no computador o que eles estão falando, porque muito dificilmente você consegue ler a letra de um médico. Então a gente vê aí a importância da escrita. No entanto, você também tem um outro problema. Às vezes, a escrita da criança ou do adulto é muito bonita, mas quando você vai ler, tem troca de letra, tem inversão, né? Na direção do P, né? Justamente. Do P com Q, do D com B, né? O S é invertido.
Então, assim, eu já falei bastante em outras lives que eu trabalhei muito com esses casos. E o que é o diferencial do Brain Gym para o resto das intervenções que a gente via? O diferencial é que o Brain Gym ele não foca em diagnóstico. O diferencial é que o Brain Gym está lá para todo mundo que usa o exercício, desde o professor, do voluntário, até o estudante, todo mundo que faz os exercícios e atividades do Brain Gym, ele percebe que nos dias que ele faz os exercícios, o desempenho dele é muito mais eficiente e prazeroso. Eu, por exemplo, eu comecei a aprender o Brain Gym e era muito engraçado, porque eu via que os dias que eu fazia exercício com as crianças, para ajudar as crianças a desenvolver melhor, o que acontecia? Eu tinha melhor habilidade na minha eficiência de fazer meus relatórios das sessões com as crianças, na minha habilidade de gerenciamento do meu tempo e na minha capacidade de completar tarefas, ao invés de procrastinar, etc. Então, a minha habilidade de organizar, de atender, né? De dar atenção àquilo que era importante, era muito melhorado nos dias que eu trabalhava, comparado com os dias que eu não trabalhava. Vamos lá, Kessia, tem uma perguntinha aí que eu já vi seu dedinho levantado. É um comentário e uma pergunta. Eu não paro de falar, então elas têm que me interromper, porque eu esqueço. Desculpa. Denise, quando você fala que o Brain Gym não foca no diagnóstico, isso é interessante, porque nós estamos falando aqui, o tema da nossa live é inclusão, né? E quando se fala não foca no diagnóstico, mas trabalha todos, né? Independente de aluno, professores, funcionários. Então, nós estamos falando realmente de uma inclusão, independente de diagnóstico médico. Né? É desnecessário para que seja realizado e tenha os efeitos. Mas aproveitando aí seus exemplos que você deu da escrita, né? Então, você já citou a disgrafia e desortografia, né? Que são alguns dos transtornos funcionais específicos. Como que o Brain Gym poderia colaborar, né, para o aluno que tem esses transtornos, que eles se sentem muito angustiados, né, e acabam tendo uma perda no desempenho escolar? Como que eles poderiam se beneficiar do Brain Gym? Isso, é uma pergunta excelente. E junto com essa pergunta é muito interessante, porque os alunos que tiram só 100%, só nota A, ou estão ali, sim, no A mais, né? Os alunos que têm um desempenho muito elevado, eles vivem sob muita pressão, porque não tem mais por onde avançar, eles já estão no topo. Então, a única transformação que pode ser é cair, é ir para trás. Então, assim, inclusive, a gente vê em escolas que é onde o desempenho ele é maior, né? E que existe maior, pelo menos nas escolas onde eu trabalhava, a gente via muito isso, e você vê também em países evoluídos. Você vê muito suicídio de crianças que são extremamente capacitadas e quem tem um desempenho nota 10, porque não sabem lidar com a frustração quando eles não desempenham. E muitas vezes essas crianças, elas conectam, elas colapsam, né? Amor com desempenho. Eu sou amado pelo desempenho. Então, cabe aos pais começarem a descobrir que mensagem que a gente passa quando a gente fala: nossa, meu filho é o melhor da escola. Minha filha arrasou. Isso, gente, é para mim, é para a Andréia, é para a Kessia, é para nós todos, porque a gente naturalmente eleva os filhos da gente. Eu sou ótima nisso, eu sou uma mestra nisso. Pergunta para qualquer pessoa que conheça minha filha. Para mim é assim, nossa, é uma preciosidade tão grande. E eu comecei a perceber, através do trabalho com o Brain Gym, o peso que tem, que a gente coloca no outro, a satisfação da gente, a elevação que a gente traz. Por quê? A gente não dá espaço para o outro falar para a gente, para o filho falar para a gente: nossa, eu sei que você me eleva muito, mas dentro de mim, eu não te falo não, mas tem tanta dúvida, tem tanta coisa que eu não tenho certeza sobre mim mesmo. E eu não sei como fazer, porque eu acho que as pessoas estão achando que eu sou perfeita e não sabem que não sou. E isso gera muita ansiedade e leva a casos de depressão e até mesmo a suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como é que medo de decepcionar os pais, né?
decepcionar pais, professores, amigos. É aquela pressão de ter que ser o melhor, né? Então, esse nível de ter que ser o melhor, ele é um nível de muita pressão. E é um nível, então, de muito estresse. E quando você está sob estresse, o Brain Gym ele vem para isso. Seja porque você não está desempenhando bem, ou seja porque, por mais que você desempenhe bem, você tem uma experiência interna que não é de autossatisfação e de realização, então você tem um conflito entre como você desempenha e como está dentro de você. E às vezes a criança que já desistiu, né? Já sabe que não dá conta mesmo, mas é muito inteligente, ele acaba desistindo do caminho acadêmico porque ele não vê satisfação, ele tenta e a coisa não funciona. Então, como é que o Brain Gym vem para ajudar? Independente do desafio que cada criança e cada adulto tem, porque os adultos também chegam na sala de aula, é suposto saber dar aula. Mas aí vem um tanto de demanda em cima dele, ainda tem os desafios de dentro de casa, e aí o que acontece? Quando eles entram na sala de aula, eles estão funcionando com partes limitadas do cérebro e compensando por outras áreas que não estão organizadas no cérebro. Então, você vê um professor que que é muito... O material que ele tem que entregar é muito rápido, a quantidade é muito rápida, a quantidade de criança é enorme. Então, você vê o cérebro de um professor que está fazendo o melhor dele, mas por mais que ele esteja fazendo o melhor dele, tem os desafios que ele tem. Nossa, eu tô com uma coceira no meu ombro. Desculpa, gente, tá me incomodando. Mas aí o que acontece? Nesse sentido, o Brain Gym ele vem para quê? Para fazer exercícios no cotidiano. E esses exercícios são exercícios simples, que quando o professor para fazer o exercício com as crianças, você vai ver que nem eu vi no sistema educacional por mais de uma década. Quando eu chegava no corredor, eu via crianças vindo do corredor e fazendo os exercícios, como o movimento cruzado, que é o quê? Que é o exercício de levantar um joelho e tocar com a mão oposta, ativando os dois hemisférios cerebrais e aí ativar a parte do cérebro que é relacionada a executar tarefas, né? É o cérebro executivo. Ele consegue planejar, organizar e desempenhar tarefas até completar. Então, esse tipo de exercício eu via crianças fazendo, caminhando pelo corredor da escola. E aí, de cara, eu não precisava perguntar para a criança: você está gostando do Brain Gym? A criança já estava me mostrando. Entendeu? E na sala de aula você via professores que são desorganizados se tornavam mais capazes de se organizar para conseguir estar presente de como ensinar cada criança. Porque é um desafio para o professor hoje saber manobrar com todos os desafios e as diversificações de desafios numa sala de aula. Como é que ele entrega o material? Como é que ele faz isso? Quanto mais se é um professor novo que não tem experiência, aí você tem o lado positivo, que como ele não tem experiência, ele vai fazer o que lhe é entregue. E se é... vontade de espirrar. Hoje está engraçado. E aí, se é um professor com muita experiência, ele fica retraído. Por quê? Porque para ele aprendeu de um jeito a ensinar. E agora o sistema está todo mudado, toda hora muda a velocidade com que a tecnologia e os avanços do sistema acontecem, toda hora tem uma novidade, o professor tem que estar sempre acompanhando, entendeu? Então, eu estou vendo, Andréia, pode levantar a mão. Eu respondi sua pergunta, deixa eu só falar isso primeiro. Cassia, você me perguntou sobre a sala de aula, como é que o Brain Gym pode ajudar essas crianças. Então, trabalhando com o professor, organizando o professor fica com mais capacidade de perceber a criança com que ele está trabalhando, com as dificuldades individualizadas. Ao perceber, ele consegue, então, fazer o uso dos exercícios, porque ele vai ver que o aluno vai desempenhar automaticamente. Antes e depois é completamente diferente com os exercícios. Então, o professor ele vai usar esses exercícios para se auto-organizar e organizar as crianças, independente dos desafios que eles tenham ou não. Crianças que não estão apresentando sinais de desafio dentro da sala de aula para aprender, eles vão desenvolver muito melhor ainda. Então, ou seja, o Brain Gym ele vem como uma oportunidade para apoiar todo mundo que tem cérebro, adultos e crianças.
a melhorar o desempenho deles. Estou te respondendo a pergunta, Kessia? E aí, completando, Denise, como a gente está falando da questão da escrita, né? De alguns transtornos que são relacionados à escrita, eu estava lendo esses dias um relato da doutora Bárbara Scott, que um aluno dela, eles faziam lá na escola, lá da Flórida, né? Sempre os exercícios do Brian Dean, e ela relata de um aluno que tinha dificuldades com a escrita, e que fazendo 8 preguiçosos, esse aluno melhorou e teve um desempenho muito melhor. Então, assim, são exercícios, igual você está falando, exercícios fáceis, simples de serem realizados pelo próprio professor, no dia a dia ali com o aluno, e que alguns exercícios os alunos gostam de fazer. A Andréia está aqui, que confirma isso lá com as crianças, né, Andréia? E que vai ser um facilitador, né? Você costuma sempre usar a palavra que o aluno ele vai aprender de forma mais prazerosa, mais fácil e prazerosa, né? Então, vai diminuir essa angústia dos alunos e também do professor. E esse peso, essa pressão que existe no contexto escolar, né? Isso. Pode falar aí, André. Estou vendo que a André está assim, gente, deixa eu falar. Sim, o que eu queria complementar, porque na sala de aula, e eu tenho experiência com isso que eu não estou todos os dias, a minha atividade é semanal, né? A gente vai vendo a evolução deles. Às vezes no início tem aquela resistência que não conhece e tal, depois gosta e até pedem. Por isso que é importante, e outro, para o professor fazendo, ele se beneficia também, por isso que todos são beneficiados. E os exercícios do branding, aqui que a gente tem uma variedade de exercícios, eles vão trabalhar o cérebro trímono. Então, vai trabalhar o pré-frontal, que vai trabalhar a comunicação, que vai fala, escrita, todas as formas de comunicação. Né, André? Vai trabalhar o emocional, então vai ajudar na autorregulação, que é o grande problema, muitas vezes, em sala de aula, a autorregulação emocional. Porque os professores conhecem o conteúdo deles, assim, afinadíssimos, mas não conseguem lidar com todo o trâmite em sala de aula, que é em função das crianças, muito agitadas, muito estimuladas, porque elas são extremamente estimuladas fora de sala de aula, chegam na sala de aula, estão eufóricas, querem brincar, querem pular e precisam de movimento. Aí vai casar com o branding, porque o branding é movimento, é ginástica cerebral. Então, o professor aproveita, de repente, aquele agito da turma e faz um movimento que vai realmente integrar os dois lados cerebrais para que a turma, né, se integre para aquilo que ela precisa. E professor capacitado, ele vai ver qual é o melhor exercício para aquele momento. Se é agito, se ele precisa de foco, porque tem exercícios que vão trabalhar foco e atenção. É isso que eu preciso agora? E aí, mesmo a criança que tem a questão necessidades especiais, se eu estou focando até nela, toda a turma ganha. Né? Todos os exercícios, todos ganham, todos. Aquele que tem dificuldade, eu mesmo, quando começo a fazer muito exercício, a minha visão fica mais clara. Eu percebo, porque como eu leio muito, chega uma hora que cansa a vista. E eu percebo que quando eu faço bastante exercício do branding, a minha vista não fica tão facilmente cansada, dolorida, os olhos embaralhados, que é uma questão minha física, né? Agora, imagine na sala de aula, a gurizada hoje em dia, tem muito professor, oftalmologista avisando que a quantidade enorme de crianças com problemas de visão... sobretudo o excesso de tecnologia, né, André? A visão, né? Então, o branding vai ajudar justamente, a gente faz muito exercício para a visão. Então, além do movimento, que ajuda a criança, justamente naquele momento que ela está ali, não aguenta ficar muito quietinha, paradinha, aproveita aquele momento de branding. E a gente já fez aqui várias vezes o PACE, que são 4 movimentos, mas a gente sabe que minutinhos, eu digo assim, para o professor, 2, 3 minutos que ele pare para fazer um exercício, ele não está perdendo tempo, ele está ganhando muito tempo. Porque aquelas paradinhas, né, homeopáticas, né, ou de calmaria ou de exercício que ele vão ter um ganho muito grande em sala de aula. E imagina ele fazendo isso todo dia. Se eu que faço uma vez por semana, percebo a melhora com as crianças, imagine você, educador que está aqui, fazendo todos os dias na sua aula, iniciar a aula, pós-recreio, dar uma paradinha, ou vai ensinar um conteúdo novo. Porque uma coisa importante do branding é que para a gente aprender, a gente precisa desacelerar o cérebro. Aí eu pego aquela gurizada mega agitada, o professor com aquela ânsia de ensinar, tá todo mundo acelerado. E o que eu preciso é desacelera para o cérebro poder captar aquela informação e poder absorver e realmente aprender. André, tem uma coisa importante aí que você está falando, que é o quê? Quando o educador está em sala de aula e ele começa a entregar um material e as crianças ainda não estão alinhadas
com um ritmo de aprender, é material jogado fora. É pérolas aos porcos, na verdade. Então, quando o Brain Gym vem, e tem lá no nosso blog, gente, a gente ensina lá no blog, se vocês quiserem ir lá, o André vai colocar aí pra gente, tem uma parte onde vocês vão aprender a fazer o PACE, que é PACE, que são 4 exercícios básicos do Brain Gym, que tem muito material estudado que demonstra o resultado incrível que tem esses exercícios. Então, coloca no... Você terá acesso a alguns exercícios, coloca o nome do PACE aí para as pessoas ficarem. E aí, o que acontece? Quando vocês, então, fazem esse exercício, você tira, vamos dizer aí, 3, 5 minutos e faz esse exercício, ao invés de você ter que dar aula tentando falar por cima do Joãozinho, Joãozinho, já ficar quieto, Maria, para com isso. Ô, Carolina, eu vou falar com sua mãe, que se você não parar de conversar, não adianta ficar falando isso. Vou te mandar para a diretoria. Vou te mandar para a diretoria. Então, se a gente tem uma escola que consegue entender como que o cérebro funciona e ver os sinais de quando você, professor, tem que parar para você se reorganizar, se reequilibrar, e a turma inteira tem que parar para se organizar, o que acontece? Quando você faz isso, você agora vai ensinar com o cérebro que está alinhado com o cérebro das crianças que estão prontos para receber a informação. Então, você vai ver o resultado que vai dar para você um desempenho maior da sua capacidade de ensinar e do seu aluno de aprender. E aí, as crianças que ainda precisam coisas extras, intervenções extras, você tem aí uma escola que é toda treinada, você vai ter um diretor que quando você mandar uma criança para a sala do diretor, porque o comportamento dele está interrompendo a sala, ao invés dele ir lá para poder levar um pito, né? Ele vai lá e o diretor usa um tempo extra, sem interromper a sala de aula, para fazer uma organização cerebral, que é o que a gente chama de equilíbrio de ação. Então, faz esse trabalho com ele, quando ele fica organizado, ele volta para a sala de aula, agora alinhado com o processo de aprender, que, como a Andrea falou, é um processo que requer uma integração para acessar a capacidade de desacelerar. Ninguém aprende em estado acelerado. Você pode aprender em estado acelerado, mas é com compensação. E isso tem um preço, tanto na saúde mental, emocional e física, quanto na capacidade de sustentar isso a longo prazo. E aí você vê, por exemplo, vestibulandos exaustos, exauridos de energia, entendeu? E assim, em estado de ansiedade, não dá para... pânico. É subhumana a condição, né, do vestibulando, na verdade. E aí você sabe que a longo prazo, uma pessoa que... A gente nasce, gente, a nível de energia, a gente nasce com 100% da energia que a gente precisa para viver a vida. Quando nos anos iniciais da vida, a gente gasta demais essa energia para dar conta dessa demanda que é colocada em cima da gente como jovens, como crianças e jovens, para desempenhar bem academicamente, isso tem um preço a longo prazo. Tem um preço muito grande na saúde do indivíduo. Saúde mental, emocional e física. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Eu estou achando maravilhoso que eu estou começando a aprender aí com a Kessia, com a Andrea, com a Marion lá do Celote Postural, a Ana Karina do Encontrar, a Laura e a Tânia, a Gislaine. Eu estou até com medo aqui de falar e esquecer o nome de tanta gente na comunidade que tem me ensinado como é que o sistema educacional brasileiro funciona. E tem uns programas que eu estou encantada como projeto de vida para o adolescente. E assim, o que a gente tem para oferecer para o sistema educacional, para fazer isso suceder, é simplesmente um alinhamento assim, ó. Quando eu vi aquele projeto, eu falei, puxa, que legal, que legal. Porque isso aí é a mensagem, é a oportunidade que o Brain Gym oferece de fazer essa tomada de consciência e de ter essa autorregulação emocional e mental para usar a cognição para fazer escolha para um futuro de possibilidade. E é isso que o Brain Gym traz como uma metodologia
complementar qualquer área da vida que visa essa autoconsciência, essa autodescoberta e a autotransformação. Então, assim, eu estou muito excitada de estar no Brasil, nessa fase do Brasil. Acho que o Brain Gym chegou na hora certa no Brasil. E quem tiver interessado e quiser buscar informação, a gente está pronto para ensinar para vocês. Nós estamos com 2 cursos em abril. As datas aí, meninas. Um vai ser online ou talvez até presencial em Belo Horizonte. E o outro vai no ser final do mês do Sul. de abril. Isso. Então, fala as datas aí, Andréia. 15 e 16 de abril, 104 comigo, que o enfoque é os exercícios. E é 28, 29 e 30 de abril, 101. E online ou em Minas. Eu não sei se vai ficar os dois, vai ficar híbrido, presencial e online, mas online com certeza, né, em Minas Gerais. Isso. Então, gente, a gente tem já as informações do blog, não está ainda para inscrição, mas quem tem interesse, gente, manda mensagem para a gente, que a gente responde. Já tem a divulgação, tá? A gente do card com os já dados. tem lá no blog, não está aqui no Instagram, mas está lá no blog. E aí, qualquer dúvida, gente, a gente tem as várias formas de entrar em contato com a gente para tirar suas dúvidas aí, para a gente esclarecer. Isso, eu quero falar boa noite aqui com a Sandra Briz. A Sandra está acabando de fazer com a gente o curso do Brain Gym. Sandra está entrando, Janaína entrou. A Janaína está aí também. Boa noite, Sandra. Boa noite, Janaína. Que bom vê-las. Isso. A Janaína, nós estamos aí trabalhando com a escola dela, né? Em Pouso Alegre e vendo a possibilidade de trazer um projeto educacional junto. Parabéns, Janaína. A gente está muito excitado de ser parceiro de vocês. Isso. Né? Aí com a Kessia, que está ligada ao sistema escolar, aonde também a Janaína está. Se quiser falar alguma coisa, Kessia, nós estamos chegando no finalzinho do nosso horário aqui. Bom, Denise, eu acho que a mensagem principal é isso, né? Que o Brain Gym, ele não trata só da inclusão daqueles alunos que apresentam alguma deficiência, algum transtorno global de desenvolvimento ou transtorno funcional específico, né? Ele ajuda num processo de inclusão como um todo, né? E pensando, sobretudo, no professor. Interessante que hoje à tarde eu estava conversando com uma professora e ela fez um comentário comigo, não era uma conversa relacionada ao Brain Gym, e ela falou assim, olha, eu estou com dificuldade de focar, eu estou aqui e estou pensando lá na minha casa, eu estou aqui, eu estou pensando lá na escola à noite que eu tenho que dar aula, mas eu estou lá na escola, estou preocupada com meu pai, estou preocupada com o meu serviço aqui. Ou seja, todos nós estamos vivendo um contexto tão atribulado, tão conturbado, que isso acaba influenciando. E o Brain Gym, ele vem para trabalhar esse processo de inclusão, de serenamento da mente, né? De serenar, de acalmar. E parece até contraditório que a gente fala que o Brain Gym é um movimento, mas é um movimento que ele acalma, que ele equilibra, né? Não é um movimento que te agita. Muito importante, Kessia. O movimento do Brain Gym é um movimento que foi desenhado para criar o equilíbrio e a organização do cérebro e do corpo. Então, ele não é um movimento qualquer. E esse é um diferencial. Tem tecnologia que usa movimento. Mas o movimento foi fazer o quê? Dar essa oportunidade de... Denise. Da organização criar um alinhamento de desempenho com a capacidade cognitiva. Desculpa, Kessia, pode falar. Não, é porque sua voz tinha sumido. Deu um piquezinho e sumiu. Aí eu sei, é porque meu irmão acabou de ligar. Todo mundo na minha família descobre que quando eu estou na live, eles não lembram que é a live, eles começam a me ligar. Então, eu acho que a mensagem principal é essa mesma, é da inclusão, né, Denise? Isso, é da inclusão mesmo. Da inclusão como um todo e de todos. Isso, então é uma metodologia simples e extremamente abrangente, que vai dar apoio. É muito importante, simples. Todo mundo que tem cérebro humano pode se beneficiar. Então, quando o professor em sala de aula está fazendo com as crianças, ele vai descobrir que o desempenho dele melhora. A satisfação, a alegria de estar ali, entendeu? E quando você faz indo para casa, você descobre que você consegue separar o seu trabalho da sua vida pessoal. E aí você tem 2 ambientes nos quais você é a mesma pessoa. A pessoa, quem que você quer ser? O Brain Gym te traz a oportunidade de ser equilibrado. E quando você é equilibrado, você escolhe
Nesse equilíbrio, eu quero ser alegre, divertido, amoroso, carinhoso, capaz. O que você quiser, é infinito o número de possibilidades de quem você escolhe ser e como você vai ser. E a gente está aqui para oferecer isso para você, tá bom? Tem alguém que tem Isso alguma mesmo. pergunta que está aqui com a gente hoje? Janaína tem alguma pergunta? Janaína está falando sensacional. Sandra, A André, Sara Gisele. falando que super recomenda o Brian Dean. Pois é, então se O que eu digo é para todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir depois, pode colocar comentários, mandar mensagem para a gente. Se tiver Depois eu alguma sempre dúvida, coloco lá né, no YouTube Andréia? também. Se tiver algum comentário lá, pode, a gente responde. A gente está sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tem muita coisa lá no blog, mas se de repente lá não estiver respondendo o que vocês querem saber, pergunta para a gente, que a gente quer expandir, como disse, eu e a Denise, por enquanto, a Denise como instrutora e eu como facilitador, mas em breve esperamos ter outros facilitadores aqui no Brasil também, para expandir cada vez mais, e os professores em sala de aula, os pais. Aqui, claro que o enfoque foi a educação, mas a gente sabe que o branding, a ginástica cerebral, apoia em qualquer atividade, qualquer área da vida, todas as áreas da vida. Exatamente. É que a gente Então, está dando um carinho especial para os Peraí, gente, educadores, que a gente sabe o quanto principalmente vai ficar gravado. sofreram nessa fase de. Giselinha Vai ficar gravado. é atrasado, vai ficar gravado? Vai Vai. sim. A Andréia vai colocar. E vai colocar, a gente acaba tendo no nosso Instagram, tem lá no blog, temos em vários lugares, né, gente? Tá bom? A Janaína respondeu 100 perguntas no momento. Ótimo, ótimo. Nós estamos vendo aí o doutor Bruno, que está usando o branding para cima e para baixo e tendo aí uns resultados super legais com as crianças. Bruno, uma hora dessa nós temos que fazer uma live contigo, rapaz. Né? É isso aí. Gente, olha, boa noite. Bom, que não Obrigada por... faltam são exemplos, né, de experiências que estão dando certo, né, Denise? Isso. Olha, gente, tem muito exemplo. Lá no blog, vocês podem olhar, eu coloquei bastante informação sobre o trabalho que eu fiz nos Estados Unidos e exemplos que a gente teve dos Estados Unidos e professores, supervisores, crianças dando feedback, entendeu? Inclusive, crianças com problemas, com desafios emocionais, mentais, e que estão lá e demonstrando a melhora antes e depois. O resultado ele é muito rápido, na verdade, e ele é muito concreto, entendeu? Você pega aí uma escrita de uma criança com desafios de caligrafia, né? Ou com desafios de colocar a letrinha dentro das linhas, alinhamento, espaçamento, a direção da letra, né? E a direção da escrita, da esquerda para a direita. Você vê aí uma criança que a organização do que ele tem para falar. Quando ele fala, ele sabe falar, mas como ele tem que organizar isso, André está mostrando aí o alfabeto 8, que é um exercício muito legal para correção de inversão de letra e de número. Mas, enfim, as crianças que estão escrevendo com dificuldade de expressão do conteúdo, né? E a dificuldade de colocar pontuação, da gramática, Acentuação. isso, né? Toda essa parte ortográfica. Então, o Branding ele vem para fazer essa organização e, naturalmente, você vai ver esse desenvolvimento. Tem muito resultado lá. Obrigada pelos coraçõezinhos. E vocês vão poder ver esse material. A gente vai continuar se juntando aqui para as lives, porque não para, né, gente? O tanto de pergunta que vai... Pode falar, Kelly. Só completando também, nós falamos muito das crianças, dos adultos, mas é interessante também ressaltar que o branding também pode ser utilizado com idosos, né? É excelente para os idosos que não têm nenhum tipo de problema, idosos que tiveram algum problema. A Andréia mesmo fazia com o pai dela, né, Andréia? Que estava acamado. Então, o branding, ele é para qualquer idade. Eu sempre falo. Ele é inclusive com relação a todas as idades. Ele é para quem tem um cérebro humano, né? Então, exatamente. Independente da idade. Independente da idade, dos desafios, é para todas as coisas. Estão aí com o Celeste Postural, juntando com o Rafael, Paula, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai encerrar por aqui. Um beijo grande, Kessia, é sempre um super prazer estar com você. Janaína, na próxima é com você, Janaína. E Andréia, valeu, olha,
Beijo grande, a gente se fala. Pessoal, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Denise. Obrigada, André. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.